E eu queria perguntar para você, Má, qual que é a idade, não sei se é assim que pode dizer, mas a idade ideal para procurar um médico obstetra, né? Ginecologista, né? Exato, um ginecologista. Então, assim, na verdade, depende, né? Você pode procurar em qualquer fase se você tiver alguma questão, né? Assim, então, eu tenho algum corrimento, eu tenho alguma questão que eu preciso olhar, qualquer idade pode ir para uma ginecologista ser avaliada, mas a idade mais mandatória seria a partir do início da sua vida, ou da sua menstruação, né? Ou do seu planejamento menstrual. Então, acho que é uma decisão assim, depende. Eu falo para os pais pensarem o seguinte, né? A partir do início da vida sexual, sem dúvidas, você precisa dessa orientação, você precisa escolher seu método, você precisa ter essa conversa. E já deixo um adendo aqui para os pais. Boa. Que é a questão de não ignorem que seus filhos vão viver a sexualidade deles. Sabe? Prepare seus filhos. Porque, assim, todos nós já fomos adolescentes. Todos nós vivemos a sexualidade em algum momento. Então, é melhor viver seguro e bem informado, e correndo menos riscos, e fazendo aquilo da maneira como ela deve ser, prazerosa, divertida, do que, tipo, cheio de culpa, medo, insegurança, né, e riscos. Então, pais, tenham isso em mente, sabe? E incentivem seus filhos a ter essa autonomia de procurar um médico, essa liberdade de conversar, de trocar. E antes, né, no menstrual, assim, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem muita dificuldade de orientação com o seu filho de troca, eu recomendo até levar. Começou o ciclo menstrual, já leva pelo menos para ter uma orientação, sabe? Para essa médica conseguir explicar como é o corpo, as mudanças que vai passar. Aí depende, mas assim, é mandatório a partir do início da vida sexual. Entendi. Eu sempre oriento levar um pouquinho antes, até porque às vezes o filho fica, a filha fica com tensa, né, se ela vai falar que eu tô começando a vida sexual. Então, quanto mais o vínculo foi estreitando ali, se você não é uma pessoa muito aberta para ter essa troca em casa, quanto mais você estreitar essa oportunidade dela ter um vínculo com alguém de confiança com quem ela possa falar, melhor para ela. Então, eu acho isso importante, acho importante os pais terem essa consciência também. E, assim, deixem os filhos de vocês seguros, sabe? À Porque vontade também, né? vai acontecer em algum momento. Vai acontecer. E pode acontecer e ser só o que deveria ser mesmo. Pode ser só um momento de prazer, de descoberta, né? E se a gente fica privando de informação ou fica tratando isso como um grande tabu e afastando essa pessoa de ter a oportunidade de conversar, de escolher, de saber como ela vai fazer isso certinho, muita chance de dar errado. Nossa. Eu queria muito ter tido essas informações. Sim, eu ia falar isso. Quanto antes a gente souber de algumas coisas, nossa, é muito válido, né? Porque, Sim. sei lá, eu me lembro, primeira vez que eu fui no ginecologista, acho que foi quando eu menstruei. E aí logo já me deu um método que durou anos, sabe? E aí eu fiquei pensando depois de um tempo. Aí você vai tendo mais informação, você vai descobrindo, cara, perigo, assim, não sei, não. Eu não conhecia, porque, sei lá, a idade ali, a gente nem para pra ver isso, mas agora, com esse movimento todo, cada lugar tem informação, e isso é ótimo, né? Sim. Então, poxa, depois de um tempo que a gente vê, cara, talvez, se eu soubesse mais, eu teria trocado antes, eu teria, né, pesquisado mais pra ver qual que é melhor Se para o meu adapta. corpo. Eu acho que isso é um ponto importante, assim. A gente também, isso é uma crença, tá? Assim, não existe um problema de você usar um método longo, tá? O mesmo método durante muitos anos. O que existe é fase de vida, momentos. Às vezes, você usou um método em algum momento que fez sentido para aquele momento e hoje você entende que não, tá? Mas, assim, a gente não precisa ficar nessa ânsia de, tem alguma coisa errada, eu usar o mesmo método durante muito tempo. Que não, bom. se não tem contraindicação, não tem problema. Até se você se adapta bem, né, com o método, tudo bem. A questão é avaliar. Então, acho que o problema às vezes a gente vai adolescente e a gente não sabe nada, então a gente usa o que indicaram, e aí, conforme a gente vai se informando, a gente vai entendendo, pô, às vezes nem era isso que era o mais legal pra mim. E também, assim, nessa época, sei lá, a gente não associa algumas coisas. Vai ver, eu tava com um monte de dor de cabeça, eu não sabia que era por isso, entende? Nossa, sim. Qual é o momento, assim, da gente descobrir qual que é o melhor método contraceptivo para nossa vida? Porque eu sei que tem uns de longa duração, que são os DIUs, né? Que muita gente ali prefere e tal, mas qual que é o momento ali? Onde você tá na sua vida para entender, sabe? Eu acho que desde sempre, né, quando você for usar um método, o ideal é que isso fosse uma escolha em conjunto, né? Que Legal. você entendesse, que fosse explicado para você os métodos e que você pudesse fazer uma escolha em conjunto. E aí, é claro, a partir do momento que a gente tem informação, é a hora da gente rever, né? De se questionar o porquê, se eu me dou bem, então é isso. Existe um monte de mito, por exemplo, que uma adolescente não pode usar um método tipo DIU, um método de longa duração. Mentira, sabe? Então, assim, é informação mesmo que a gente deveria ter desde sempre. Então, assim, às vezes
muitas vezes ele vai ser até o método mais seguro, porque às vezes quando você é adolescente, você nem tem tanta rotina de tomar uma medicação todos os dias, sim, por exemplo. exatamente. Sabe? Então é isso, não existe método ideal para uma pessoa, que eu posso falar, esse é o método ideal para todo mundo. Mas existem várias opções, né? Além do que a gente está acostumado no dia a dia, existem opções e existem benefícios que às vezes ninguém nem fala pra gente, né? Sobre essas opções. E quais são os... Aquelas. Aproveitar o momento consulta. Pois é, a gente tá aqui numa consulta, né? A gente tá até falando, eu, a Thalia e a Bela, a gente tá aqui, tô ó. aqui de... Marcela. Desculpa ficar monopolizando, inclusive, mas se vocês deixarem, eu vou ficar aqui. Foi como a gente falou no começo, a gente tá aprendendo também, depois a gente faz o Pix e... Eu amo esse tema, porque é isso. Principalmente que a gente tava falando, eu gostaria muito de ter tido informação, porque eu comecei minha vida sexual total no risco. Assim, até que minha mãe, em algum momento, acho que ela resolveu encarar a realidade de que eu namorava e falou, tipo, vamos no médico, sabe? Mas demorou e esse tempo todo eu fiquei super exposta. Porque eu não sabia mesmo, assim, a gente não tem educação sexual, né, gente? A gente não tem informação sobre a sexualidade. Então, é um negócio que você vai totalmente despreparado, assim. E aí eu falo, nossa, como eu gostaria de ter tido alguém que me explicou lá atrás e que eu tivesse até pensado bem sobre se era o momento de começar aquela vida sexual, sabe? Não só de contracepção, mas também de não ter medo. Cada mês que eu não tinha informação era um desespero, né? Sobre se a minha menstruação ia ou não ia descer. Olha a exposição, né? Que eu tava vivendo ali na minha vida por não ter, isso, né? Poder do meu corpo de falar, não, tipo, calma, eu sei E o que às vezes a fazer. gente até tinha muita vergonha, né? Eu lembro na época de escola, se a gente escondia o absorvente, tipo, tem absorvente, tipo, super segredo, assim, aí passava assim, ó, como se fosse algo muito errado, né? E aí, sei lá, sempre tinha os, né, quinta série, quarta série, que, um absorvente, sabe assim? Aí você fica com mais vergonha de falar sobre isso. Sobre esses assuntos, E eu acho né? que precisa falar. E eu acho por que favor. tem, tipo, essa vergonha em se prevenir. Tipo, tem vergonha em usar métodos contraceptivos. Tipo, eu vejo isso muito das adolescentes, assim, sabe? Tipo, isso não foi uma questão na minha casa, mas eu via, tipo, coleguinhas que, tipo, tomavam remédio até escondido. Tipo, usavam métodos contraceptivos até escondido, assim, porque é realmente um tabu. Então, hoje em dia, a gente está quebrando isso de falar, tipo assim, gente, adolescentes também transam, então adolescentes também precisam se prevenir. E aí eu acho que uma coisa também é a gente entender sobre a rotina, né? Tipo, porque daí é isso. Tipo, você viaja, vai pra casa da amiga, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí, tipo, esquece... E aí passa um perrengue. Então, assim, você poder conversar sobre isso com um profissional, ele vai te falar, olha, existem métodos que você pode colocar aí e ficar tranquilinha um tempão, tá? Exato. Não precisa ficar se preocupando em ficar, tipo... Que são os DIUs, né? Que são os DIUs. Tipo, é muito importante a gente falar sobre esses métodos de longa duração, assim, porque... imagina, adolescência, tá, tipo, vai dormir na casa de uma amiga ou até, tipo, na nossa vida mesmo, sabe? Às vezes é tanta correria, tanta coisa que a gente acaba, tipo, esquecendo. Sim. E aí vai passando os perrengues, a gente não sabe pra quem perguntar, e aí tem o tabu e não sei o Aí quê, vai na virando pílula uma bola do dia de neve. seguinte. Ai, Que é muito importante a gente falar, né, A gente falar. que não é um método contraceptivo, é uma emergência. Exato. Total, gente, E o me quanto- desespera muito isso, assim, tipo, quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte por ano? Não, pera, se você tá tomando várias vezes por ano, é porque você tá tendo uma vida sexual ativa exposta, né? A pergunta que você tá fazendo aqui não é quantas vezes eu posso tomar por ano, é por que eu não fui procurar um método pra me prevenir dia a dia, né? Então, pílula do dia seguinte tem uma taxa hormonal super elevada, ela é um método de resgate, de emergência, se aconteceu alguma coisa, eu precisei, mas se você tá usando com frequência, é porque você precisa de um método contraceptivo de dia a dia. Então, assim, vamos entender qual é o melhor para você. E uma coisa importante de dizer, porque muitos adolescentes, você estava falando da vergonha, do medo, quando você vai num profissional de saúde, você tem o direito, né, do seu sigilo médico garantido, tá? Então, assim, se você não tem essa liberdade, às vezes, de falar com os pais, que infelizmente é a realidade de muita gente, você pode procurar o atendimento. Então, desde que você tenha uma certa idade, né, uma capacidade de decidir ali, o médico tem que... É seu direito ter sigilo médico, você passar por essa consulta e receber orientação sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Menores de 18 anos podem Também, ir se você desacompanhados? Pode. O que você olhou aqui?
Pode sim, não tem problema nenhum. Menores de 18 anos, é isso, sim. Se a pessoa tem uma capacidade, o médico avaliou que ela tem uma capacidade de tomar decisões ali pelo próprio corpo, sim, com 16, 17 anos você pode ir no médico, você pode conversar sobre sua vida sexual e você pode pedir um contraceptivo e usar, tá? Não precisa ser maior de idade para isso, não. E você pode, inclusive, ter esse direito do sigilo garantido, de que ninguém vai falar para os seus pais ou para alguém que você está usando o contraceptivo. É importante que os adolescentes saibam disso. E o que mais que eu ia falar, gente? Era da pílula do dia seguinte que vocês tinham falado. É isso, não façam disso um método frequente de uso. É uma coisa muito esporádica, aconteceu. Se você percebeu que você precisa usar sempre, é porque você já tem uma vida sexual ativa e você precisa se cuidar. Sempre. Aí não é, né, de vez em quando, assim.